Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo dos livros de André Luiz. Estamos aprendendo agora, estamos estudando Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz. Vamos ao capítulo 1. Renovação. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, iminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a afeição do caramujo, segregado na concha impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agitara em minha construção mental a maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Olha essa frase. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Interessante. Comecei a frequentar, de novo, o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei da esposa no mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como um intruso que modificara meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalara em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinário significado. A colônia espiritual que me abrigava generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento, a luz do sol, pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual, inexprimível e bela, abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante. Tão extremamente preocupado comigo mesmo,
que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se indispensável. Aprazia-me, antigamente, torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, embriagando-me das perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me dos laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas venturas nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões. Porém, não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me em lágrimas silenciosa, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos em que como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns? Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm na vida própria se revelam expressões desconhecidas na sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo, por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderia, portanto, acompanhá-lo, mas creio que você deve aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhando todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito, a cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamado ao interior das câmaras.
de serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então relativamente às minhas tarefas. Aqui a gente percebe, Narcisa explica, que a gente tem muito conhecimento teórico, filosófico sobre o espiritismo, sobre a vida espiritual. Mas isso não basta. Isso é frio, é letra fria. A gente precisa de evangelho. A gente precisa estudar as lições de Jesus. A gente precisa praticar as lições de Jesus. E a gente, às vezes, vê muito pouco isso. Em quantos locais vocês conhecem que o evangelho é estudado constantemente? Nas preleções. Não é verdade? Se isso não é feito nos ambientes públicos, por que não fazemos nós mesmos? Vamos abrir o evangelho constantemente, vamos analisar cada lição baseado nas nossas experiências, vamos comentar esse evangelho com o nosso familiar, vamos ver a visão do outro, do nosso amigo, do nosso companheiro, dos nossos filhos. Todos podemos ter visões diferenciadas de cada passagem de Jesus. Estudar é muito importante, não apenas na letra, mas no coração. Vamos ver as observações que a gente pode fazer desse capítulo. André percebeu que, enquanto esteve contrariado com a esposa e os filhos e seu coração, se manteve amargurado. Mas depois de aceitar que as pessoas podem e devem seguir suas jornadas, não é preciso aceitar as novas situações e que não temos posse uns dos outros. Suas emoções novas o deixaram mais tranquilo e feliz, podendo inclusive ajudar a família que ficou e o novo marido da Zélia. Vocês lembram que ele estava doente? E o André se desdobrou para ajudá-lo na cura? Quando a gente terminou o nosso lar? Pois é. André descobriu então que o que lhe parecia uma dor foi, na verdade, ferramenta de aperfeiçoamento. Se ele não tivesse passado por todas essas situações, constrangedoras muitas vezes, ele não teria se aprimorado. Vamos tentar aprender com André. Não precisar também da dor nos visite para nos ensinar a amar sem posse. Vamos começar já. Vamos entender que o nosso filho não é nosso. Ele nos foi dado para que nós o educássemos, o conduzíssemos, o alimentássemos, para que ele pudesse ter uma experiência na Terra. A gente ajuda até certo ponto. Dali para frente, ele tem que andar, ele tem que voar. A gente continua orientando, assim como os amigos espirituais continuam ajudando a gente. Mas a gente tem que deixar o nosso filho viver a vida deles, não é? Nossos adversários, desafetos, são, na verdade, os nossos mestres para o aperfeiçoamento espiritual. São eles que nos dão as oportunidades de aprender a amar, perdoar, ter mais paciência e indulgência. Se a gente não tiver ninguém aborrecendo a gente não vai poder exercitar tudo isso. Entende? Então, as situações da vida encarnada, do dia a dia, são as experiências, são as aulas práticas que a gente tem no dia a dia. Então, aquilo que a gente... É muito bonito dizer como as coisas devem ser. Mas, na hora que aparece uma oportunidade, a gente age completamente ao contrário. Então, precisamos aproveitar essas oportunidades para sermos mais pacientes, indulgentes, entender que a outra pessoa ainda não sabe certas coisas e que, se a gente acha que sabe, tem que ter paciência com o outro que não sabe. Certo? Vamos aproveitar mais. André aprendeu que o amor verdadeiro deve ser fraterno. Todos merecem igual consideração de nossa parte. Não existe meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Somos todos irmãos. A gente representa papéis em cada encarnação. Vocês lembram que lá no filme Nosso Lar, a mãe do André falou, Steve, sua mãe? A gente faz papéis. Da outra vez a gente pode nascer filho de quem foi nosso pai. Tudo muda. Então o amor tem que ser fraterno, de igual para igual. Narcisa comenta com André sobre a situação de sua alma. É verdade que ele aprendeu a não exigir da família terrena o afeto que antes ele cobrava, mas André não aprendeu a preencher esse vazio com outros afetos. Ela recomenda que ele se inspire no Evangelho.
aproveitando as oportunidades que tiver para agir com amor, em todas as oportunidades, coletando emoções, vibrações superiores que o alimentam espiritualmente, enchendo a taça do coração, que estava limpa dos sentimentos egoístas que tinha no passado. Então a gente precisa aprender. Isso não é fácil, é dia a dia. A ver as pessoas ao nosso redor que não nasceram na nossa família como nossos irmãos. São pessoas. Se não é irmão nosso, é irmão de alguém. Essa pessoa merece o nosso respeito, merece a nossa ajuda. Não é verdade? Quem garante que amanhã nós não vamos precisar de ajuda de um estranho? Quantas vezes isso acontece? A gente estraga o carro na estrada, às vezes vem um estranho ajudar a gente. Não é verdade? É nosso irmão, um irmão. Então, a gente precisa, em todas as oportunidades, se perguntar: se fosse eu na condição dele, como eu gostaria de ser tratado? Não é fácil, eu sei disso. Se fosse fácil, a gente não precisaria encarnar tantas vezes. Então, um pouquinho todo dia, a gente vai melhorando. Eu procuro, eu erro. Muitas vezes eu me arrependo. Puxa, eu podia ter feito, eu podia ter ajudado, mas aí a oportunidade já foi embora. Não dá mais. Mas se a gente vai treinando, vai se repreendendo, a gente vai conseguindo um passinho de cada vez. Como nos foi dito, a natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos. Vamos um dia de cada vez. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido alguma coisa diferente. Se vocês perceberam alguma coisa que eu não percebi, aguardo que vocês me contem, para que eu também possa aprender um pouquinho com vocês. Até o próximo capítulo. Um abraço.